Esta terça-feira foi um dia agitado na agenda do presidente Lula. Ele sancionou em Brasília uma série de leis focadas na diversidade cultural. Destaques para homenagens ao ex-governador Eduardo Campos e para a criação do Dia da Música Gospel. Mais informações também lá de Brasília com André Anelli. A sanção do Dia da Música Gospel pelo presidente Lula foi considerada pelos críticos ao governo como uma tentativa de aproximação dos evangélicos. Esse setor é um dos mais apegados ao bolsonarismo e representa uma das maiores resistências sobre o governo do PT. Pelo posicionamento do presidente Lula, a partir de agora, todo dia 9 de junho, será comemorado no país o Dia Nacional da Música Gospel. A justificativa de Lula é que a medida dá visibilidade ao importante papel da cultura, da religiosidade e da fé de milhões de brasileiros e brasileiras. O deputado federal Ottoni de Paula, que integrou a base de apoio do ex-presidente Bolsonaro, participou da cerimônia de sanção da medida e elogiou Lula. Que Vossa Excelência sancionasse a lei que criou o Dia do Pastor e da Pastora e que garantiu nesta mesma lei a proteção à expressão cristã. Agora, é no seu governo, presidente Lula, que o projeto de autoria do meu colega, deputado federal Raimundo Santos, que cria o Dia Nacional da Música Gospel, seja sancionado pelas mãos de Vossa Excelência, virando lei nacional. Em nome da Igreja Evangélica no Brasil, eu repito e lhe digo, não se preocupe, nós só temos um dono, e esse dono é Jesus. Viva a música gospel e viva principalmente aquele que a inspira, o Espírito Santo. Outra sanção do presidente Lula foi a inclusão do nome do ex-governador de Pernambuco, Eduardo Campos, na lista de heróis e heroínas da pátria. O presidente afirmou que, em tempos de renascimento do fascismo, de fake news e de desinformação, inscrever Eduardo Campos no livro dos heróis da pátria é uma contribuição para que as futuras gerações conheçam os políticos que lutaram pela democracia e pelo melhor do Brasil. E eu posso dizer para vocês que nos tempos que nós estamos vivendo, eu sempre fui um crítico de que o Brasil não tinha heróis. Eu não sei porquê, mas mesmo a esquerda no Brasil, ela não gosta de cultuar heróis. Nós só temos a figura do Tiradentes. Se a gente for imaginar da história do Brasil, todos nós, quando se pergunta qual é o herói que nós temos, é sempre Tiradentes. Aprovar um gesto desse, no momento político que nós vivemos, com o renascimento do fascismo, com o renascimento do nazismo, com o fortalecimento da fake news, da mentira, da depreciação da política, sabe, da falsidade todo santo dia. Ou seja, as pessoas perderam o respeito, não só como ser humano, mas perderam o respeito, sabe, pelos outros, pela democracia, que é uma coisa que corre risco no nosso país. Então, no momento que eu sanciono uma lei, transformando o nosso querido companheiro Eduardo Campos em herói nacional, a gente está dando uma contribuição para que a gente tenha a responsabilidade de fazer com que aqueles que nasceram depois de nós, aqueles que ainda são crianças, aqueles que são adolescentes, possam conhecer outro tipo de político nesse país. A homenagem ocorreu 10 anos após a morte de Eduardo Campos, que foi vítima de um acidente aéreo em Santos, no litoral paulista, quando ele tinha 49 anos. À época, ele era candidato à presidência da República. As sanções realizadas pelo presidente Lula eram algumas pendências que precisavam ser resolvidas para liberar a agenda para compromissos de campanha no segundo turno e também para a viagem à Rússia na semana que vem. Lula vai participar da cúpula do BRICS, grupo que reúne os países emergentes mundiais, Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul. Para fazer o deslocamento, que corresponde quase a uma volta ao mundo, Lula vai viajar no KC-30 da Força Aérea Brasileira, a FAB, porque o avião presidencial VC-1 não está liberado para uso após o problema técnico registrado no México há 2 semanas. De Brasília, André Anelli.
Temos hoje Cristiano Beraldo para comentar as principais notícias do dia. Boa quarta-feira, bom dia para você, Beraldo. Eu quero destacar um trechinho da reportagem que nós mostramos, que foi um parlamentar, Ottoni de Paula, representando a Frente Parlamentar Evangélica, assumidamente crítico de Lula, crítico do governo, elogiando a iniciativa de criação desse Dia Nacional da Música Gospel. Ele disse o seguinte, ele disse várias coisas, mas eu quero destacar o seguinte: os evangélicos não têm dono. A religião, quem é dona ou dono da religião seria só Jesus, segundo ele. E daí esse elogio feito a essa iniciativa. Pois é, bom dia, Lívia, Colomba, a nossa audiência que nos prestigia todas as manhãs aqui no Jornal da Manhã. Olha, é impressionante essas cenas que a gente assistiu dessa cerimônia, mostram como a institucionalidade brasileira é utilizada para fins ideológicos e interesses eleitoreiros. Porque claramente o que se deu ali foi o uso do Estado nessa definição do dia da música gospel e com aquela cerimônia e tal, foi um gesto de aproximação com um setor importante do ponto de vista do quebra-cabeça eleitoral. E Ottoni de Paula, deputado pelo Rio de Janeiro, ele é um deputado que historicamente sempre esteve do lado do poder. Quem manda mais leva a sua simpatia. E ele estava ali tranquilamente, depois de se colocar como um defensor do governo Jair Bolsonaro, estava ali tranquilamente com o presidente Lula fazendo o seu discurso, ele que vem da igreja evangélica. E aí tem um outro lado dessa cerimônia, Lívia, que é essa inclusão de Eduardo Campos na lista de heróis da República. Veja, o herói, o que é o herói, né? A definição de herói aparentemente se perdeu na cabeça do governo, porque Eduardo Campos teria sido herói se não tivesse, infelizmente, partido tão cedo, porque ele disputava uma eleição contra Dilma Rousseff, que tinha o apoio de Lula, e infelizmente foi tirado daquela eleição pelo acidente horrível que aconteceu ali no litoral de São Paulo. E provavelmente, se ele tivesse seguido até o final, ele que estava fazendo uma campanha de oposição a Dilma Rousseff, ao PT, ele provavelmente teria mudado o resultado daquela eleição. Não fez. Infelizmente, partiu cedo demais. Agora, dizer que ele foi um herói, aí eu realmente tenho muitas dúvidas. Eu vejo muitos heróis no Brasil fazendo mágica, fazendo o impossível para sobreviver, para tentar construir um país melhor. Acho que Eduardo Campos teve uma contribuição enquanto pôde, mas vejo o estado de Pernambuco, que havia sido governado pelo seu avô, Miguel Arraes, com problemas antigos, uma infraestrutura medíocre, um povo sofrido, uma dificuldade de se desenvolver para valer do ponto de vista econômico e distribuir a riqueza e as benesses do desenvolvimento econômico com toda a sua população. Ainda há uma parcela da população pernambucana que sofre com a falta de assistência, com a pobreza, com dificuldades mil, mesmo a gente estando já em 2024 nesse mundo transformado pela inteligência artificial. Não vejo nenhum herói ali na política de Pernambuco, nem o avô, nem o pai, nem o filho.